Primeiro, queria agradecer ao Hugo, ao Aristeu, à Raíssa pela presença hoje. Acho que a ideia é a gente discutir aqui um pouquinho de como que vai ser o futuro da gestão jurídica e a gente pensando em cenários que hoje a gente vive, né, de transformação cada vez mais acelerada. Acho que a pandemia trouxe muito dessa pressão pela inovação, pela digitalização. Então, a gente debater um pouco de como que vai ser o futuro do jurídico dentro das empresas, de como que a gestão tem que se adaptar em relação a isso. Então, novamente, agradeço aí pela presença, pelo aceite ao convite. E, enfim, vou trazendo aqui algumas perguntas, mais para ir guiando o papo, mas acho que temos 3 nomes de peso aqui, então acho que a conversa vai ser bem legal. Para a gente abrir, assim, eu pensei numa pergunta um pouco mais aberta mesmo, até para vocês poderem desenvolver um pouco mais. Todos nós aqui temos formação jurídica, né? Então a gente, principalmente quando a gente pensa num cenário de empresa, de grande empresa, a gente sempre se depara um pouco com aquela questão, às vezes ser visto como uma área que as outras áreas precisam demandar para conseguir fazer negócios, e acho que um dos grandes desafios da gente hoje em dia é conseguir transformar o jurídico também numa área que é parceira de negócios, né? E quando a gente fala isso, acho que no abstrato é sempre muito bonito, né? Mas queria entender de vocês o que vocês, na rotina de cada um, na empresa de cada um, no cenário que vocês vivem, o que vocês fizeram de movimentação, ouviram de movimentação dentro da empresa para que a gente tirasse o jurídico dessa posição histórica que ele já tinha para uma posição nova de um real parceiro de negócio? Assim, o que vocês viram de busca por tecnologia, ou então de metodologias novas, ou de como que a empresa encara o jurídico, como que o jurídico senta na mesa com as demais áreas? O que vocês viram de mudança, ou o que vocês catalisaram de mudanças para que o jurídico passasse a ser também essa área vista como um real parceiro de negócios dentro da companhia? E aí, só para ajudar aqui na nossa ordem de respostas, vou começar essa em ordem alfabética. Então, Aristeu, se você quiser abrir aí, fica à vontade. Claro, valeu, Wagner. Bom, assim, realmente, como você disse, a gente tem um histórico, né, de não ser visto como um parceiro ali do negócio, né? O time jurídico sempre é o time que acaba dando soluções não muito confortáveis para o time do business e acabava não sendo visto como um parceiro de fato ali do negócio. E isso daí é um histórico que a gente já tem de muitos anos, né? De ser visto como a galera que não ajuda muito e acaba só dificultando as coisas. E aí aqui, assim, pelo menos a nossa experiência, o que a gente tem feito, né? Para se aproximar mais do time do business, para a gente ser visto mais como um parceiro de fato do negócio e não como um braço meramente ali operacional, de fato tentar entender a necessidade do nosso cliente interno, né? Então, como que a gente entende a necessidade do cliente interno? A gente participa não só das discussões ali durante o projeto, mas durante a concepção do projeto, né? Desde a criação, da ideia, de como que a gente pode auxiliar na criação de uma ferramenta que facilite a operação de fato, criando soluções mais arrojadas, que talvez não sejam tão confortáveis para o jurídico, mas que sejam também confortáveis para o time de operação, né? Fazendo um meio termo ali, exatamente para a gente poder viabilizar o negócio. Então, hoje a gente é um parceiro estratégico que viabiliza o negócio. E a gente conseguiu implementar algumas ferramentas que facilitam essa comunicação entre cliente interno e time jurídico, né? Então, hoje a gente tem algumas plataformas aqui que facilitam essa interação com o nosso cliente interno, seja nas solicitações de contratos, seja nas nossas plataformas de acompanhamento das demandas que a gente tem aqui no jurídico. Então, a gente consegue antever comportamentos, né, com os números que a gente consegue aglutinar, a gente consegue, a partir dessas previsões de comportamento, a gente consegue já pensar em alguma solução para o nosso cliente interno para evitar algum risco maior lá na frente. Então, eu acho que assim, é um desafio muito grande que a gente ainda tem, né? O jurídico normalmente é visto como a galera que não facilita as coisas, advogado, né? Tá lá para complicar, e não é isso. Hoje em dia, a gente está desconstruindo isso, e a nossa função, né? Exatamente criar pontes e não barreiras. A gente não está aqui para dificultar nada, a gente está aqui para viabilizar todos os tipos de negócio,
com o mínimo de segurança jurídica que a gente precisa, mas aqui para viabilizar e para facilitar. Eu acho que a ideia é, de fato, essa, assim, ficar mais próximo do cliente, ouvir mais o cliente, entender qual é a real necessidade dele, para pensar nas ferramentas do lado do jurídico, como que a gente pode criar essas ferramentas e proporcioná-las para o cliente interno. Não, legal, ótimo. Acho que realmente esse desafio que você colocou mesmo, né, de sair dessa posição mais histórica, assim. E aí, só nessa pergunta, para a gente ir seguindo a ordem alfabética, você quer complementar, Hugo, do seu lado? Sim, eu acho que o Aristeu ele foi bem cirúrgico, assim, ele trouxe um posicionamento que eu acho que é algo que realmente está hoje nos departamentos jurídicos. Então, o departamento jurídico, querendo ou não, dentro de uma empresa, ele é uma área funcional, né? Então, não tem como fugir desse posicionamento, porque a gente não é o departamento jurídico que ele, diferente de um escritório de advocacia, o produto final da empresa não é o serviço jurídico em si. Mas isso não muda o nosso papel, não impede que o departamento jurídico seja protagonista também no desenvolvimento do produto ou do serviço. Então, eu acho que esse olhar de entender o jurídico não apenas como um operacional que vai redigir um contrato e viabilizar um negócio, eu acho que ele é fundamental, né, para ter essa mudança de posicionamento. A partir do momento em que o jurídico, como o Aristeu muito bem pontuou, ele passa a participar da negociação, do planejamento, ele traz inputs que enriqueçam a negociação, ele traz questionamentos que não são limitados apenas às questões jurídicas, porque ele é o nosso trabalho antever riscos, né, e tentar mitigar esses riscos. Mas porque também a gente não, com base em outras negociações, a gente também não traz experiências que a gente teve, que às vezes aquele time não teve. Eu sempre tento, nos projetos que eu participo, tentar trazer aprendizados, às vezes nem são jurídicos, mas que surgiram de uma outra negociação que o jurídico foi parte, para uma negociação que eu esteja participando agora. E isso é muito fundamental quando a gente está falando, por exemplo, de inovações digitais, ou então soluções digitais. É comum que aquela equipe não tenha participado de outros também projetos, mas o jurídico tem essa vantagem de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, por que não aproveitar esse conhecimento e essa vantagem e também levar proveito para outras equipes que não tiveram essa vantagem? Eu acho que com isso a gente vira assim protagonista da negociação. Quando eu sou parte de uma negociação, eu falo também para as estagiárias da minha equipe, enfim, não vejam um contrato como um pedaço de papel. A gente tem que entender o que está por trás daquela cláusula, o que está por trás daquela condição e justamente questionar. É aquilo mesmo? O que a gente pode mudar? Como pode melhorar? Eu acho que com esse posicionamento questionador, com esse posicionamento proativo, o jurídico ele sai um pouco dessa parte funcional apenas e ele se torna assim protagonista levando solução para a área de negócio. Eu acho que isso é fundamental para mudar um pouco essa visão que a gente tem do jurídico apenas como uma área de apoio na empresa. Legal, legal. Eu acho que o que você comenta é muito de ser um jurídico business-oriented na prática, né? Então, e acho que foi bem legal esse insight seu acaba que o jurídico está envolvido em todas as negociações. Então, a gente pode trazer tanto a visão, né, antever os riscos e tal, mas também a visão de negócio, como pode ser melhor negociado, né? Acho que é uma visão bem, bem interessante. E aí, fechando esse primeiro ciclo, Raíssa, como é que você viu aí do lado na sua experiência essas alterações, né, essas renovações para o jurídico ir ocupando mais esse espaço de parceiro de negócio? Como é que foi isso aí do lado seu? Primeiramente, só para dar um contexto, eu entrei na TEI tem 1 ano, mais ou menos, e quando eu entrei, o jurídico era bastante afastado do pessoal de vendas, que é o nosso maior demandante, e de criação de produtos. E o primeiro passo foi conscientizar o próprio time do jurídico, que o jurídico precisa ser próximo de vendas, precisa ser uma unidade de negócio, um parceiro junto da diretoria. Então, o primeiro passo foi esse, foi alinhar com o time do jurídico para a gente criar essa cultura dentro da empresa. E, a partir daí, o próprio time, com esse foco, começou a desenvolver ações dentro da TEI para a gente se aproximar dessas áreas. Então, a gente começou a fazer algumas reuniões, alguns follow-ups,
conscientizando também que é importantíssimo que o jurídico seja envolvido desde o início de um projeto e não lá na ponta, quando já está tudo pronto, e a gente não tem como dar muitas opções, né, de risco, de sugestões, de soluções. Então, esse foi o primeiro passo nosso. Então, é uma criação de cultura dentro da empresa, para a própria empresa entender que o jurídico não é um setor para barrar as inovações, mas sim para dar soluções e ajudar nessa construção. E um outro ponto importantíssimo é que o jurídico tem que conhecer do negócio, ele tem que conhecer do produto, conhecer da empresa, para ter base para poder dar esse apoio, né, essa segurança jurídica. Então, também é outro ponto que eu trabalhei muito com o time, que a gente conheça o que a TEC vende, como são os fluxos, como são os processos dentro da empresa, para entender do contrato, do contexto, dos questionamentos dos clientes, dos questionamentos internos. E o terceiro ponto também, que eu entendo que é muito importante, é alinhar as metas do jurídico às metas da empresa. Então, hoje, a gente tem uma reunião de diretoria, onde a gente define os OKRs da empresa para o trimestre, e aí, com base nesses grandes OKRs, a gente desenvolve dentro do jurídico os nossos OKRs direcionados às mesmas metas principais. Então, isso faz com que a gente seja muito parceiro de negócio, acelerando aquele objetivo da empresa. Então, são esses 3 pontos que eu queria salientar. Ótimo, ótimo. Bem legal, Ais. Acho que você me deu até o gancho para a minha próxima pergunta. Eu te agradeço por isso. Que é justamente assim, acho que a gente hoje está num cenário que a gente está muito mais exposto à tecnologia, né? E isso não vem só com as ferramentas, mas também com as metodologias, com a forma de encarar o mundo, de encarar o trabalho que a tecnologia nos dá. Então, eu estou falando do Scrum, do Kanban, de OKR, como a Raíssa citou, do Design Thinking, enfim, tem várias metodologias que a gente passou a ser muito mais exposto e até adotar isso em algum grau dentro da empresa. E aí queria perguntar para vocês, assim, disso tudo, dessas expressões, dessa sopa de letrinhas aí, OKR, KPI, por aí vai, o que vocês conseguiram implantar dentro do time jurídico, o que vocês acharam que faz sentido? E é claro que, assim, essas metodologias, quando a gente pensa no Scrum, no Kanban, até no Design Thinking também, tem sempre uma adaptação para funcionar numa determinada indústria. Então, eu queria saber de vocês, o que vocês já utilizaram dessas novidades, vamos dizer, quais adaptações que vocês fizeram, o que vocês acharam que deu mais resultado, enfim, talvez nessa a gente possa inverter a ordem, começar aí pela Raíssa, que já deu o gancho, que é bom que a gente também vai mudando. E assim, gente, eu estou chamando vocês, mas fiquem super à vontade também para, enquanto o colega estiver falando, você já sentiu um gancho, quiser começar a falar, fiquem super à vontade, o microfone está aberto também. Aproveitando o gancho que eu mesma abri, né? A gente definiu o OKR, então a nossa área hoje utiliza isso. Então, todo trimestre, a gente define quais são as metas da área, alinhado com a da empresa. Além disso, a gente, como é uma empresa de tecnologia, a gente já é muito mais ligada a essas novas metodologias ágeis. A própria empresa contratou um sistema que chama Asana, e o Asana a gente consegue fazer várias metodologias ágeis dentro dessa plataforma, customizadas do jeito que a gente achar que se adapta melhor ao time. Então, hoje, o time do jurídico ele é orientado pelo Asana, todas as tarefas do time são lançadas nesse sistema, e aí a gente consegue ver, tanto numa visão de Kanban, quanto numa visão de lista, a gente consegue exportar, a gente consegue fazer métricas, os KPIs da área, a gente consegue medir por dentro desse sistema. E, além disso, eu acho que depende muito da maturidade de cada jurídico, né? Qual metodologia usar, qual tecnologia. Então, eu acho que tem que ser muito avaliado isso. Então, hoje, o Design Thinking está no nosso roadmap para a gente fazer, mas ainda a gente não é utilizado dentro da área, porque eu entendo que a gente ainda não tem uma maturidade suficiente para aplicar isso nos nossos contratos. Então, a gente precisa ainda ajustar algumas pontas para a gente poder aplicar, mas é uma possibilidade, a gente já tem projetos já pensados com base nisso, mas
vai ficar para um futuro nosso aí. E a gente, pelo Netlex, a gente também utiliza, né, o Kanban da própria plataforma, a gente faz a gestão lá por dentro da plataforma do Netlex, aonde estão os contratos, então a gente consegue ter uma visualização muito melhor de onde está parado os documentos, onde que a gente tem que atuar, onde que o meu time de controladoria tem que tomar alguma providência. Então, é isso, ajuda muito a área, deu uma organizada, assim, sensacional, o time todo ficou muito satisfeito. A gente saiu daqueles controles Excel, que são de riscos altíssimos, de controles manuais, né, de a planilha corromper, ninguém conseguir mais abrir, alimentar uma coisa que não era para alimentar. Então, a gente minimizou muito esses riscos e acelerou muito a nossa produtividade e organização do time. Não, show de bola, Raíssa. Hugo, você quer seguir o fio aí de Sim. Visual Law, Design Thinking, OKR, Scrum, Kanban? Conta pra gente o que você já viu funcionando aí do seu lado. É curioso, porque eu estou na empresa mais, vamos falar, mais velhinha daqui do grupo. Então, ela é uma indústria química, né, nos seus 150 anos, e ela é muito tradicional. E apesar do seu tamanho, e talvez pelo seu tamanho, né, por ser uma multinacional alemã, enfim, tem vários processos, é muito mais difícil a gente ter uma virada de chave muito rápida, quando a gente compara, talvez, com uma startup, uma empresa de tecnologia, uma empresa menor. Então, a gente está justamente no momento de transição. Esse ponto que a Raíssa falou é muito interessante, porque hoje ainda temos nossas planilhas lá no jurídico, a gente sofre muito com elas, sabe da dificuldade, a gente ainda depende muito do Outlook, a gente está alguns passos atrás, a gente está num processo de transformação. E é muito legal ser parte desse movimento transformador dentro da empresa, porque fica muito claro a importância de sim ter métodos mais ágeis de gerenciamento de demanda e também de construção de pensamento, organização de projetos, enfim. A gente já teve experiência ano passado de uma atividade de design thinking que a gente promoveu dentro do nosso departamento jurídico, justamente porque a gente queria desenhar o advogado onde a gente queria chegar. E aí eu e uma colega, a gente teve a ideia, vamos trazer a metodologia de design thinking. Obviamente a gente não tem o conhecimento, mas dentro da base a gente tem equipes que têm o conhecimento sobre essa metodologia, fazem atividades com design thinking. A gente pediu a ajuda deles para desenvolver essa dinâmica, com o objetivo justamente de entender do advogado da BASF, do advogado do nosso departamento, qual era o advogado que ele queria se tornar no futuro, como que ele acha que o advogado da BASF deveria entregar, como a gente poderia melhorar o nosso serviço. E aí foi uma dinâmica muito interessante, assim, de organização de pensamento, de muitos post-its envolvidos, muita ideia rolando, e foi muito, muito, muito rico. Isso a gente até dividiu com o Global e o feedback foi muito, muito bacana. E a partir disso, inclusive, isso movimentou ações hoje de mudança. Assim. Então, muitos dos projetos que estão sendo tocados hoje tiveram sua raiz nessa dinâmica de design thinking. Das outras siglas, ainda estamos no processo de letramento, mas o Kanban é uma ferramenta que a gente usa hoje também, em uma das ferramentas que a gente tem dentro de casa, e de certa forma foi algo que ajudou muito na organização de tarefas, mas é muito simples ainda. Mas o fato de você conseguir mudar aqueles cards, saber com quem está pendente a tarefa, o que é mais relevante do dia, isso, ainda mais para quem está em cargo de gestão, ou então que tem subordinados, é muito fácil, porque você não precisa ligar para a pessoa, me passa uma lista, que era o que acontecia antes, me passa uma lista com o que está na sua mesa, o que você me mandou que eu preciso ainda responder de forma mais urgente. Você entra lá na plataforma e, de certa forma, você consegue bater o olho e saber o que está na mesa do nosso jurídico. Então, não tem nem como comparar o antes e o depois. Isso que a Raíssa falou das planilhas, o perigo de você ter um controle desatualizado, o tempo que você gasta atualizando aquilo, quantas pessoas não gastam atualizando uma planilha de Excel, quanta informação não se perde, quanta informação fica desatualizada.
é algo que é surreal. Se a gente for juntar todas as horas gastas com esse trabalho, e eu acho que em algum momento a gente vai falar aqui nesse painel, né, na nossa conversa, mas a gente já está com muita coisa operacional. A gente não precisa de mais coisa operacional. E isso é uma atividade operacional criada pelo próprio jurídico. Então, é engraçado que a Basta a gente está justamente nessa transição. Espero chegar no momento que a Raíssa falou aí, que a gente vai estar com todas as ferramentas implementadas e a gente não vai precisar mais de Excel, nem de planilha, nem de listas em Word, nem de outras ferramentas que dependem muito do humano, né? Então, a ideia é realmente automatizar. Boa, legal. Aristeu, você quer complementar aí da sua visão também? Vou complementar, assim. Bom, acho que Raíssa e Hugo disseram tudo já, deram uma visão bem legal de todas essas metodologias ágeis. A gente tem uma rotina muito dinâmica, né? Todos nós temos hoje uma rotina muito dinâmica, de demandas muito dinâmicas, e eu acho que, de fato, essas rotinas dinâmicas, elas pedem metodologias ágeis, né? Para essas resoluções do dia a dia. E aqui, só arrematando, a gente usa um pouco de tudo. A gente tem uma coxa de retalho aqui das metodologias. Eu acho que passando um pouquinho pelo que a Raíssa disse sobre o OKR, a gente, é muito importante isso que ela falou, é muito importante. A gente está alinhado, o time jurídico está alinhado com relação a metas, alinhado às metas da própria empresa, né, como um todo. Porque não adianta a gente focar nosso tempo e nossa energia em projetos que não estejam alinhados com os OKRs da empresa. Isso porque simplesmente a gente não vai conseguir dar vazão nesses projetos, a gente não vai conseguir dar visibilidade a esses projetos, que muitas vezes a gente depende de outras áreas, né, outros times ali correlatos, porque a empresa não está com aquele foco, né? Então é importante, a partir do OKR da empresa, a gente desmembrar os nossos, como a Raíssa disse. E dentro do jurídico em si, a gente usa muito o Design Thinking em projetos principais. Então, a ideia é que sempre nos primeiros encontros de projetos, a gente sempre tenha essa metodologia, porque o processo de criação, aquele brainstorm ali, ele fica mais fluido quando a gente está em uma plataforma compartilhada, com todo mundo colocando seus post-its ali, pensando, desenhando exatamente o que a gente entende que o projeto tem que ser. E ao longo da jornada no jurídico, a gente usa o Kanban, porque a questão de volumetria, como o Hugo disse, para a gente saber o que tem com quem, né, qual demanda está com cada pessoa, e para saber as ações ali necessárias em cada um dos casos, é muito rápido, né? E como ele disse também, a gente tem uma economia de tempo muito grande quando a gente corta esse operacional. E quando a gente tem essa economia de tempo com o operacional, a gente tem esse tempo de sobra para criação, né? Para pensar exatamente nas soluções inovadoras que a gente precisa. E então a gente usa um pouquinho de tudo. O Scrum a gente também acaba usando, como eu disse, é uma coxa de retalhos, né? Mas todas elas são muito importantes, assim, para a gente ter uma visão macro do que é uma gestão 4.0, sabe? E com relação à Visual Law também, a gente está mais ou menos na mesma situação lá da Raíssa, a gente está engatinhando, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, tem uma moça, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas a gente está caminhando, temos uns projetos ousados de Visual Law e tudo mais, mas é interessante primeiro a gente colocar a casa em ordem, né? Para depois pensar nessas outras frentes mais ousadas. Boa, legal. Esse ponto da Aristeu é bem legal, do Visual Law, que é algo que a gente também, ainda mais que a base agora ela está indo muito para o digital, ela está se digitalizando, então tem muitos produtos que também estão indo para o digital, então comércio eletrônico, aplicativos, está lançando muita coisa nova. E aí do lado do jurídico a gente também já quer mudar muita forma, né? Porque os termos e condições precisam ser daquele formato, porque a política de privacidade não pode ser modernizada, como passar uma mensagem de forma mais clara. E aí também é o nosso próximo passo, né? A gente tem alguns passos, mas esse é uma das prioridades também, como modernizar a linguagem jurídica, como mudar isso. E eu acho que vai passar muito, vai demandar muito essa necessidade das ferramentas ágeis também, do design thinking, porque é todo um processo. E eu já, até quando a gente vai pro design law, né, eu conversei com algumas empresas relacionadas e eles falam,
não veja um design wall apenas como uma mudança de layout de contrato. Você tem que entender todo o fluxo, você tem que entender qual que é a demanda, quais são os pontos de dor. E isso vai demandar um projeto. Então, mais uma vez, o jurídico vai precisar ser protagonista, né, para entender como melhor entregar. Porque a gente sabe, né, poucos leem os contratos. A gente pede que eles leiam, mas também não vamos culpar, né? Porque não vamos falar que é uma leitura muito prazerosa, mas é uma leitura necessária. A gente tem que garantir que a mensagem do contrato está sendo lida, entendida e refletido o que está sendo negociado. Então a gente puxa a orelha, mas a gente tem que melhorar essa experiência, né? A gente tem o UX, que é o User Experience. A gente vai ter que pensar na mesma coisa, como melhorar a experiência do nosso cliente dentro da empresa. Boa, legal. Eu acho super bacana ver assim que mesmo em contextos diferentes, né, de empresas que têm produtos bem diferentes, a gente acaba vendo essas metodologias sendo aplicadas na prática, né? A gente sempre fica naquela, isso parece muito do ambiente de tecnologia, mas na verdade são metodologias que se adaptam a qualquer indústria, qualquer tipo de trabalho. Queria fazer uma rodada rápida, só para pegar com vocês assim um pouco de métricas. Quais foram as métricas que vocês começaram a acompanhar, que vocês acham que deu uma virada de chave assim legal, deu uma visão melhor da área? Então, assim, foi ou então aquelas métricas que deram mais insights assim quando você começou a acompanhar. E aí, voltando para a primeira rodada, você quer começar, Aristeu, para a gente ir na alfabética? Pode ser, vamos lá. Foi muito importante a gente virar essa chave e começar a ter um olhar mais para métricas mesmo aqui dentro de legal, né? E, assim, o que eu posso falar de duas métricas super importantes que a gente começou a apurar e já começou a ver resultados, inclusive isso começou a ser refletido nos nossos projetos, foram as métricas de contratos e as nossas métricas de contencioso, né? Administrativo, pré-contencioso, porque a gente tinha um acompanhamento, né, e a gente tinha muito acompanhamento em planilha dos nossos contratos e acabava ficando muita ponta solta com relação à análise quantitativa e qualitativa do que a gente tem de demanda, né? A gente está falando aqui, todo mundo advogado, a gente sabe que a gente tem uma demanda gigantesca de contrato, solicitação de contrato daqui e dali, e muitas vezes no automático a gente acaba atendendo essas demandas e elas vão ficando soltas com os solicitantes, né? As pessoas recebem o contrato e a gente acaba não tendo essa gestão próxima. E a partir do momento que a gente começou a analisar essas demandas de contratos, né, para saber tipo de contrato, mais pedido, como que a gente pode melhorar a linguagem, como o Hugo disse, é muito importante, porque para a gente lê, a gente acha muito claro, e para a gente, às vezes, está lindo aquela cláusula super rebuscada, enorme, só que ela não atende o nosso cliente interno, nem o externo, às vezes. Eles vão ler aquilo lá e não vai adiantar nada. Então, a gente consegue, nessas métricas, apurar quantas idas e vindas a gente tem de solicitação de contrato, por que a gente teve tanta ida e vinda, então começar a apurar a causa raiz disso, para poder atacar essas frentes, né? Poxa, por que um contrato está demorando X dias, sendo que, numa média, assim, razoável, ele deveria demorar 3 dias? A vida toda dele, discussão, envio da minuta, assinatura. Por que está demorando 30 dias? Vamos atacar essa causa raiz? Como que a gente pode, aqui do jurídico, implementar melhorias com relação à linguagem, em relação ao formato? Então, como que a gente cria novos modelos de contrato? Poxa, a gente está tendo muita demanda desse tipo de contrato. Vamos criar um modelo para já ficar personalizado, né, para os nossos clientes. Quais são as áreas que mais demandam a gente? Tudo isso a gente consegue apurar com essa visão de métricas, né? Quando a gente começa a estabelecer as nossas próprias métricas, a gente consegue medir a volumetria das demandas que a gente tem, e o mesmo se aplica para o nosso time de pré-contencioso, contencioso em si, para entender quais são as causas raiz desses problemas, dessas demandas. Eu acho que quando a gente entende, a gente pega a volumetria toda, entende a causa raiz, a gente consegue evitar um risco futuro, né? Então, se a gente tem essa causa raiz X, vamos atacar. Como a gente ataca essa causa raiz aqui dentro da empresa, para isso não acontecer de novo, né? E assim a gente fazer a diferença. Eu acho que as duas métricas mais importantes que a gente teve recentemente foi essa métrica de contratos, demanda de contratos, e do contencioso. Foram, assim, as mais substanciais. Boa, legal. Hugo, e do seu lado, quais métricas aí vocês costumam mais acompanhar e que te dá mais insights? Eu queria ter muitas métricas já, mas infelizmente ainda não tenho. Mas esse ponto
teve uma ferramenta que a gente adotou que foi um grande passo que a gente teve lá na empresa. A gente virou a chave nos últimos 2 anos, na verdade foi 2019 para 2020, a gente adotou a assinatura eletrônica para todos os contratos. Eu sei que para vocês vai parecer, mas assinatura eletrônica, mas para a gente foi um grande passo, foi uma grande economia e ajudou também o processo, porque a gente tirou muito do operacional que a gente tinha. E não só operacional do jurídico, era operacional também das áreas, porque tinha sempre alguém que teria que imprimir o contrato, coletar a assinatura, mandar por correio, muito contrato era extraviado. Então, era um tempo que a gente não tem mais. Então, a adoção dessa ferramenta, depois a gente adotou também o e-notariado, porque a gente tem alguns contratos que são averbados em cartório e ele segue também a mesma linha da digitalização, já deu para sentir uma mudança muito grande na companhia inteira. A mesma lógica, a gente tem uma ferramenta de gerenciamento de contratos que você já sente também que ajuda no gerenciamento de alguns contratos, né, dentro de casa, porque você não depende mais tanto do controle do e-mail, você consegue entrar lá na ferramenta, saber com quem está pendente, qual foi o histórico, mas a gente quer aprimorar isso, a gente entende que estamos estudando e vendo o que dá para melhorar nessa ferramenta, queremos ainda muitas métricas da parte de contratual, como o Aristeu falou, e contencioso, além de todos os pontos que o Aristeu trouxe, eu acho que a tecnologia nos ajuda também a nos antecipar, né? Eu não sou o advogado do contencioso, mas eu estou ajudando o time contencioso a digitalizar as operações deles também. E o que a gente... Nesse ano, inclusive, a gente lançou um Legal Speed Dating para... A Netlex também participou desse projeto, para justamente chamar algumas soluções que a gente tem no mercado para entender como elas poderiam nos ajudar no dia a dia. E um dos desafios que a gente lançou foi justamente a parte do contencioso, porque a gente queria se antecipar. Então, como descobrir um processo antes do processo chegar, entre aspas, o físico chegar, né? E a gente tem soluções nessa linha. Nos pilotos, a gente já descobriu processos muito rápidos. Assim, foi engraçado, numa reunião a gente falou, uma advogada do contencioso, nossa, acabei de descobrir que um processo acabou de ser distribuído lá no Pará. E aí ela já correu, já conseguiu acionar o escritório parceiro e eles já se anteciparam. Então, a tecnologia está aí, sim, para melhorar, tanto nas frentes contratuais, na frente de economia de custos e também na parte de defesa de processo e condução de casos judiciais. Eu acho que é questão de saber usar e implementar. Boa, massa. Raíssa, acho que sua vez aí de seguir o fio. Como é que estão essas métricas na sua experiência? Quais que mais te dão um subsídio aí para trabalhar? A gente está seguindo bem o mesmo que o Aristeu pontuou. Então, o nosso primeiro KPI que a gente acompanha aí são essas idas e vindas de contratos para a área, para a gente mapear onde está realmente o gap, onde atuar, se é uma conscientização do demandante ou se é um fluxo que não está legal. Então, a gente tem acompanhado isso. A questão das áreas demandantes também a gente acompanha. E quando eu mostrei para o time o dashboard que a gente fez de levantamento disso, foi uma surpresa o segundo lugar de demandantes para o jurídico, porque no nosso feeling do dia a dia a gente não estava sentindo que uma das áreas da TI estava demandando muito jurídico, e só pelo dashboard a gente conseguiu ter esse insight realmente e entender o motivo, né? Por que outras áreas que na nossa cabeça estavam chamando mais, não estavam no segundo lugar e estava essa outra área que a gente tem imaginado. Também essa questão da melhoria das nossas minutas, que o Aristeu também pontuou, né, de entender o porquê que o contrato vai e volta, se a gente consegue mudar uma cláusula, um textual, de entender melhor o que está acontecendo. Hoje a gente finalizou uma meta da nossa área, que era realmente fazer um novo modelo da nossa minuta para a empresa, um modelo padrão de vendas, e com base nos maiores questionamentos que os clientes mandam. Então, isso foi levantado pelas advogadas, elas verificaram o que dava mais dúvida, né? O que o cliente questionava mais nas nossas minutas. E aí, o que a gente pode fazer para deixar mais claro, mais objetivo, para que a gente tenha menos revisões, que o cliente questione menos, seja melhor aceita a nossa minuta no mercado.
Esse foi um trabalho muito legal do time, desenvolvido pelos advogados, e a gente está finalizando ele agora, e foi com base nesses levantamentos de dados. Além disso, um muito importante para a gente foi o acompanhamento do volume de demandas. Então, esse sair do Excel e ir para o Asana foi, assim, muito importante para a gente, porque a TEI cresceu muito nesse último ano. Assim, a pandemia foi ruim para a sociedade, mas para a área de tecnologia acelerou muito, né, os processos. Então, as vendas da TEI explodiram, o jurídico teve que acompanhar essa aceleração exponencial. E quando eu entrei na TEI há um ano, nós éramos uma gerente, uma coordenadora e uma advogada. Hoje nós somos 8 pessoas já no time. Então, o time cresceu muito e foi com base nesse levantamento de demandas, né, da gente realmente mapear quantas pessoas a gente precisa daqui para frente para realmente tocar o time com tranquilidade, ninguém ficar sobrecarregado, poder fazer com calma a análise dos documentos, das minutas e tarefas. Então, esse foi assim, um dos mais importantes para a gente fazer esse planejamento da área. Então, é isso. A gente tem acompanhado esses, além do volume de contratos, né, que a gente utiliza para aumentar as nossas licenças das plataformas que a gente tem, seja do NetLex, do DocSign, de poder fazer previsibilidade dessas estimativas, né? Então, isso auxilia demais o nosso setor lá. Não, show. Raíssa, parece até que a gente combinou, né? Que você está me dando sempre o gancho para as próximas perguntas. Porque justamente eu queria perguntar na sequência é sobre construção de equipe, assim, né? A gente está falando de vocês que já estão nesse cenário de um jurídico que está se modernizando, né, já muito mais moderno, que está cada vez mais buscando se modernizar, mas também pensar no pessoal que está entrando para o mercado agora, assim. Queria saber de vocês se tem, por exemplo, quando vocês conduzem processos seletivos agora para o time jurídico, se tem diferenças do que vocês faziam antes, de repente skills que antes vocês não olhavam tanto e agora estão mais à vista, assim, vocês se preocupam mais, ou o perfil mesmo, como que vocês estão vendo que o perfil do advogado para se adaptar, né, no contexto do departamento jurídico de uma grande empresa hoje, o que ele precisa ter de diferente, que talvez no passado isso não fosse tão forte, agora está ficando mais forte para vocês também que estão construindo time, crescendo equipes aí. E como a gente fez a última vez, acho que eu vou começar pela Raíssa aí para a gente seguir o gancho. A gente cresceu muito o time, né, nesse último ano. Então, assim, acho que o que a gente mais observa no processo seletivo se a pessoa está alinhada com os valores da TEI. A gente tem isso muito forte dentro da empresa, então é muito importante que esse candidato esteja bem alinhado com os nossos valores, com a nossa cultura. Então, assim, é o primeiro ponto que a gente observa. O segundo é se ele é entusiasta, né? Se ele é inovador. Não adianta mais aquele advogado que só preocupa em fazer uma análise jurídica de uma peça, uma redação, aquele advogado que a gente tem muito padronizado de escritório, né, que não conhece da empresa, enfim, bem quadrado. Hoje a gente precisa de um profissional multidisciplinar, que seja antenado para as coisas atuais que estão acontecendo, seja no direito, seja no mercado, no negócio da nossa empresa, atualizado e que tenha muita vontade de aprender, porque cada dia é uma coisa nova, LGPD que está aí agora, a gente está começando a mexer com as coisas de Bacen, pagamento online, então é muito importante que o advogado queira sempre estar atualizado, tenha essa vontade, né? Seja muito aberto a feedbacks, a gente tem uma cultura muito forte de feedback dentro da TEI, então tem que ser uma pessoa que esteja realmente com foco a se desenvolver, aberto a críticas, a elogios, a sugestões, então isso é bastante importante para a gente também. Uma boa comunicação, a gente precisa de profissionais bem objetivos e práticos, que o nosso dia no jurídico é uma loucura, é gente chamando o dia inteiro, seja no chat, no e-mail, então a gente precisa desses profissionais focados e objetivos, que consigam ser resolutivos, né? Totalmente voltado a resultado e não um criador de problemas, mas um solucionador de problemas, de estratégia para a empresa.
Então é isso, eu acho que o principal assim, é ser multidisciplinar mesmo. Ele tem que ter várias skills, não só hard skills, mas soft skills voltadas para esse mercado mais inovador. Boa, não, legal. Acho que problem solving é realmente uma skill que a gente brinca, né? Acho que na faculdade de Direito, geralmente a gente é moldado para ser problem making, né? A gente é moldado para ver risco, para ver ali problemas. Eu acho que ter essa skill de como resolver, de trazer soluções também é bem legal e acho que bem pertinente para os tempos que a gente vive. Do seu lado, Hugo, como é que tem sido a montagem de equipe? Que tipo de skill você vê hoje, vocês se atentando mais na hora de contratar, que talvez há um tempo atrás não tivesse tão na mira, assim? Uhum. Esse profissional que a Raíssa descreveu, com certeza seria contratado na base também. Eu concordo com todos os pontos que ela trouxe. Eu acho que ser business oriented, ser objetivo, linguagem clara, ter essa compreensão da empresa, curiosidade, organização. Eu acho que todos esses fatores são fatores que são fundamentais para um advogado, principalmente um advogado de empresa, né? Porque até mesmo um pouco diferente da realidade do escritório, que quando você contrata o escritório, ele vai demandar um aprofundamento muito técnico. Na empresa, em razão até mesmo do volume, do que o cliente interno quer ouvir, a gente não tem nem tempo, a gente pode até gostar de pesquisar, aprofundar. É necessário o conhecimento técnico, mas a gente tem que se desafiar, não ir tão profundo, a gente tem que ir direto. Olha, é isso, ou dá para ir, mas com essa ressalva, não dá para ir, porque o cliente interno também não tem tempo para ler um parecer muito longo. Quando a gente precisar de um aprofundamento, a gente sabe quem buscar ou como fazer, e tem que saber quando fazer essa demanda. Então, um advogado que tem essa noção, essa sensibilidade, eu acho que ela é fundamental para a empresa. Na base, além, eu sinto, não só na base, mas eu sinto que hoje um fator também que conta muito é o ponto de diversidade. Então, essa consciência, essa noção de entender a importância da diversidade na equipe, até mesmo diversidade de pensamento, diversidade de pessoas, idade, conhecimentos, eu acho que tudo isso enriquece o departamento jurídico também. Não pode ser um discurso que vai ficar limitado à empresa ou ao escritório de advocacia. O departamento jurídico de empresa também tem que absorver isso. Não adianta ele ficar isolado desse pilar, porque eu acho que isso seria prejudicial até mesmo para como a equipe vai desenvolver o trabalho. Eu acredito muito na diversidade. O nosso time, a gente tem grupos de afinidade na base, e a gente tem representantes de todos os grupos dentro do departamento jurídico, então isso traz uma pluralidade muito legal. E eu acho que o que tem tudo a ver com o nosso painel é a questão do digital, né? Na empresa a gente não é algo local, é algo global. A gente está num processo que a gente entende que é importante saber os talentos digitais dentro do jurídico. Não que todo advogado tenha que entender de digital, isso é impossível. A gente vai ter advogados que são excelentes no contencioso, excelentes contratualistas e não vão entender da ferramenta, mas é importante ter advogados que conheçam ferramentas para justamente puxar aquilo para a equipe, para antenar os demais, né? Então, esse mapeamento de talentos é algo que a gente está num processo e que já é uma das prioridades no departamento jurídico global da empresa. E eu acho que é algo que vai ser, assim, cada vez mais valorizado. Então, eu acho que daqui a alguns anos, um advogado que não conheça ferramentas ágeis, ele vai estar muito prejudicado no mercado. Porque ele pode até não puxar, mas ele vai ter que saber usar. Eu acho que é um caminho sem volta. Eu realmente não... Eu espero que em 2 anos, pelo menos, no máximo, assim, 1 ano, 2 anos, a gente não tenha mais planilha, não tenha mais nada, seja tudo muito eletrônico. E aí você precisa que um advogado, independente da sua idade, formação, especialidade, ele saiba usar, ele esteja aberto a usar. Porque ainda é muito, muito comum a gente ouvir advogados, não, mas eu não gosto, eu prefiro fazer no papel, é muito melhor. Eu acho que esse pensamento não vai ter mais vez no futuro, porque a gente sabe que não é. É mais uma questão de receio do novo, receio de mudar. E eu acho que um advogado que não vai ter esse receio, vai ter essa curiosidade de aprender, de adotar, de apoiar a adoção, acho que isso vai ser um grande diferencial no futuro. Vai ser fundamental. Eu acho que eu só acrescentaria esses 2 pontos para falar da Raíssa. No mais, eu concordo.
Show de bola. Estamos todos orando aqui para esse mundo sem tantas planilhas. Sim. Aristeu, você quer complementar aí do seu lado, contar um pouquinho da sua experiência aí no crescimento do time, que imagino também tenha sido bem acelerado aí nos últimos tempos. Ele tem sido bem acelerado mesmo, e eu concordo com todos os pontos que a Raíssa e o Hugo trouxeram. Acho que todos eles são muito importantes. A gente está alinhado com as pessoas candidatas estarem alinhadas com os valores da empresa, né, que é o básico, é o principal ali, para depois a gente seguir com outras análises mais específicas para desempenho de atividade dentro do jurídico. Eu gostaria de acrescentar assim, o inconformismo e alguns pontos, assim, o inconformismo, a humildade para aprender o novo, né, e aí eu gostaria de explicar um pouquinho porque eu quero colocar esses dois pontos. Assim, o conformismo é porque a gente está exatamente num mundo moderno, dinâmico, que exige soluções inovadoras, então a gente precisa de pessoas que sejam inconformadas com o estado que a gente tem hoje, né, com o status quo que a gente tem. Então as pessoas precisam ser inconformadas para pensar em como melhorar aquela situação, e não simplesmente falar, sempre foi assim, é tradicional, o mundo jurídico é assim mesmo, então sempre vai ser assim, a gente não vai fazer nada aqui pelo jurídico. Não, como que eu... E falando de todos os níveis de hierarquia, todos os cargos, né? Desde o estagiário, desde o assistente até o diretor jurídico, como que eu posso dar o meu melhor aqui e criar uma solução inovadora nessa ponta, nesse pedaço aqui da esteira do que eu faço. E eu acho que se todo mundo tiver essa consciência, né, esse inconformismo e essa vontade de fazer a diferença, a gente consegue. A gente consegue pensar em como melhorar o nosso processo, em todas as áreas, em todos os níveis hierárquicos. E a outra questão é da humildade, exatamente pegando um gancho com o que o Hugo falou. O advogado moderno, se ele não puxar isso, a utilização dessas ferramentas, realmente ele vai ficar um pouco para trás. Se ele não puxar, ele vai pelo menos ter que usar. E é muito importante que a gente tenha profissionais que tenham essa resiliência, essa humildade para aprender coisas novas, né? A gente não nasce sabendo tudo, a gente morre sem saber tudo. A faculdade de Direito é uma pontinha do iceberg que a gente vê. Como você disse, Wagner, a gente é criado lá no direito para problematizar, às vezes, muito mais do que para resolver. Então, a gente precisa desse profissional que tenha todos esses pontos que vocês trouxeram, que seja humilde para aprender coisas novas, que seja humilde para entender que talvez uma ferramenta ali, uma metodologia ágil, facilite o trabalho dele, de toda a equipe, né, como um todo, economize o tempo, e que tenha essa resiliência, esse espírito de equipe, né, para ganhar junto ali, saber que todo mundo desempenha uma função super importante. A gente não tem nenhum mérito maior ou menor pelo cargo que você exerce. Todo mundo está ali naquela cadeia, é um organismo vivo. Então, a gente precisa trabalhar junto, e o profissional que pretende entrar nessa área, eu acho que ele tem que estar voltado para isso, com todos esses pontos, assim, no checkzinho. É muito mais, eu acho que soft skills mesmo, do que hard skills, né? Acho que questão técnica, competência técnica, a gente vai desenvolvendo, né, ao longo da trajetória, vai adquirindo conhecimento, a gente está sempre estudando, porque o direito também é uma ciência viva ali, o negócio está sempre mudando, mas as soft skills são coisas que verdadeiramente a gente precisa ter o foco na hora de contratar, e essa responsabilidade também por desenvolver, por aperfeiçoar isso na pessoa que está na nossa equipe, é muito nossa, né? A gente também não pode se livrar da culpa e falar, a pessoa também não tinha essa soft skill. A gente também tem essa responsabilidade de desenvolver, de puxar isso nas pessoas enquanto gestores, né? Eu acho que é isso. Boa, eu massa. queria complementar 2 pontos que o Aristeu falou. Essa questão da hard skill e da soft skill, já existem pesquisas que a maioria das pessoas que são desligadas da empresa são muito mais baseadas no comportamento do que no conhecimento técnico, né? Então, hoje, assim, a gente vai contratar um advogado, o conhecimento técnico, ele agrega, ele é importante, mas eu entendo que, assim, é 20% da pessoa. Os outros 30%, para completar o conhecimento técnico, ele vai aprender dentro da empresa. Ele vai aprender quando ele tiver contato com o produto, com os fluxos da empresa, com os processos, com as outras áreas. Então, não é tão relevante, né? É relevante, mas não é o ponto principal de uma contratação.
E essa questão de desenvolver soft skills assim, é o ponto primordial. Se você tem uma pessoa com uma base boa, né, com o intuito de querer se desenvolver, trabalhando feedback, one-on-one, você consegue ir moldando aquela pessoa, né, dando alguns feedbacks ruins ou até bons, você molda aquela pessoa para ela se encaixar no time. Né? A gente já aconteceu de alguns processos de pessoas entrarem e não tá adequado, não conseguir os processos, de estar acontecendo muita coisa na vida e a gente conseguir fazer um trabalho realmente de orientar essa pessoa para se adaptar melhor, de rampar aí nesse onboarding de chegada na empresa. Então, eu acho que é o mais importante a pessoa realmente estar aberta a querer aprender. Boa. Acho que vocês tocaram, né, todos os três em pontos assim que eu também acredito bastante. Acho que a gente vive muito mais um mercado que preza, que vai olhar por soft skills do que por hard skills. Assim, claro que você precisa ter uma base técnica, mas eu acho que você tendo essa resiliência para aprender, tendo essa abertura e essa consciência em relação à diversidade, tendo esse inconformismo que o Aristeu falou, acho que tudo isso vai gerando essas habilidades mais sociais e mais de querer aprender, né? E eu acho que isso forma melhores profissionais do que só a parte técnica ali, ser muito bom contratualista ou qualquer outra área. Gente, para fechar, queria fazer uma última rodada, pegando um pouco de visão de futuro, assim, como é que a gente tem escutado tanto essa questão do novo normal, etc., mas eu não queria cair nessa piegas, não. Queria mais perguntar para vocês, assim, quando vocês imaginam um departamento jurídico daqui para frente, o que você acha como que você acha que os departamentos jurídicos vão se desenvolver, para que lado, com quais ferramentas, com quais metodologias, como é que você vê, como é que é a sua visão de futuro, no ambiente que você está, mas também no geral. Então, de novo, começamos com uma pergunta aberta e terminamos com uma pergunta mais aberta também, para vocês passarem um pouquinho da visão de futuro. Acho que agora a gente não precisa seguir na ordem de sempre. Se você quiser começar, Hugo, que aí a gente vai fazer uma ordem diferente. Legal. Essa pergunta é muito, muito boa. A gente tá nesse desafio justamente de entender o que é esperado do departamento jurídico. Primeiro, a gente já apontou algumas tendências assim, né, na empresa, algumas tendências relacionadas não só na empresa, mas que a gente vê que o departamento jurídico teria. Então, primeiro é que espera-se efetividade do departamento jurídico, assim como qualquer outra área da empresa. Então, não adianta o departamento jurídico não entregar. Se ele não entregar, ele não está colaborando com a empresa. Então, ele vai ter que ter métrica, ele vai ter que ter velocidade, ele vai ter que ter eficiência, assim como as outras áreas funcionais e operacionais. Com a pandemia, qual que é o nosso grande desafio, né? Não só com a pandemia, eu imagino que muitos aqui já estavam com isso, com a realidade assim, mas a sensação que eu tenho é que a pandemia intensificou. O trabalho aumentou muito, a partir do momento em que o escritório veio para casa, os desafios foram multiplicados. A gente tem, na parte digital, as entregas, a velocidade, tudo isso, a demanda aumentou. Então, a gente tem que fazer mais em menos tempo. E como fazer isso? Porque a gente tem trabalhos operacionais e tem trabalhos estratégicos. E aí isso me traz a próxima tendência, né? A outra tendência é o advogado, não só o advogado, mas a gente percebeu que as áreas de negócio querem que o advogado faça questões estratégicas, não querem que o advogado faça questões operacionais. Então, a gente precisa que um departamento jurídico consiga dar ao advogado meios para que ele consiga focar no que de fato é mais estratégico. E aí me levaria para a terceira tendência, que é um departamento jurídico que tenha apoio, né? Assistentes jurídicos, uma base para absorver a parte operacional. Então, o que pode ser padronizado, o que dá para a gente transformar em minuta padrão, o que dá para, às vezes, delegar para a área conduzir de forma mais autônoma, sem a necessidade de um advogado ter que revisar todo o contrato ou toda a demanda, como a gente pode responder consultas de forma automatizada,
um chatbot, um FAQ, tudo isso são formas que a gente pode trazer para o jurídico ferramentas e pessoas que possam absorver esse operacional, para que o advogado consiga seguir com o estratégico. E a última tendência que a gente vê do departamento jurídico é que ele seja, de certa forma, multidisciplinar. Então, o que a gente entende é que o departamento jurídico, ainda que não tenha, por exemplo, um engenheiro técnico, mas ele tem que conhecer alguém técnico que vai apoiá-lo com soluções digitais. Os nossos projetos de digitalização, a gente tem advogados, mas a gente tem também engenheiros, a gente tem pessoas de TI nesse projeto de digitalização, porque eles vão conseguir entender aquela ferramenta que é mais adequada, como trazer, como implementar na empresa. Então, essa questão da multidisciplinariedade é algo que vai apoiar muito o departamento jurídico a ser uma área efetiva, a ser uma área não apenas de apoio, mais uma vez, como a gente falou no começo, né? Mas ser uma área que ela vai viabilizar e apoiar a construção de novas ideias, de novos projetos. Então, são 4 tendências que a gente entende que vão ser parte desse departamento jurídico, que não é nem mais do futuro, é necessário, é do presente mesmo. Boa, bem legal. Raíssa, para você, como que você enxerga aí o departamento jurídico para o futuro? Eu enxergo igual o Hugo, vou de acordo com o que ele falou, mas eu complemento que a gente vai ter muito mais uma cara de departamento com muita tecnologia, né? Então, a gente vai trazer muita coisa da área de tecnologia, seja as metodologias ágeis como novos sistemas, novas abordagens. E numa experiência anterior, a Take, a gente implementou muitos RPAs, que é o Robot Process Automation. Isso, assim, diminuiu muito o nosso operacional dentro da empresa. Então, acho que isso cada vez mais vai estar inserido dentro dos escritórios de advocacia, dentro dos departamentos jurídicos. As integrações entre sistemas, né? Hoje a gente está tocando a integração dentro da Tech do NetLex com vários sistemas dentro da empresa, para a gente evitar trabalhos operacionais e para a gente ter uma base única de informação, não ter divergência de uma diretoria para outra. Então, eu acho que isso, cada vez mais, a tecnologia dentro dos departamentos vai comandar, assim, e a gente vai ter realmente, a gente vai ganhar muito de produtividade e os advogados vão ficar focados em análises estratégicas, de melhoria de redações, de pesquisa, no suporte consultivo para a empresa. Então, acho que essa é a cara aí do novo jurídico daqui para frente. Bacana. E você, Ariceu, como é que você complementa aí para a gente fechar com chave de ouro? Eu acredito que o jurídico do futuro, assim, né, o departamento jurídico, ele vai ser muito voltado, como a Raíssa disse, a tecnologia de fato. Então, a inteligência artificial jurídica vai ser muito utilizada, né, para fazer todos esses processos mais mecânicos que a gente tem hoje ainda com força humana. E eu acho que é um jurídico muito voltado para métrica, muito voltado para análise de dados estruturados. Acho que o jurídico moderno, o jurídico de agora e mais ainda para o futuro, vai ser muito voltado à análise de dados estruturados. É muito importante que os departamentos jurídicos futuros eles tenham essa análise voltada a dados exatamente para conseguir antever situações de risco ou de atrito no dia a dia das atividades da empresa, né? E a importância do uso da tecnologia vai ser muito mais utilizada do que é hoje a tecnologia, dando tempo para as pessoas que hoje fazem coisas manuais, ali burocráticas, porque a gente também tem essa parte que precisa fazer, não tem como fugir, mas dando mais tempo para essas pessoas poderem ter mais encontros criativos com as suas equipes, né, podendo ter discussões mais ricas e criando novas soluções. Acho que é isso. Para mim, em resumo, eles já disseram tudo, eu concordo com o que os dois disseram, mas complementando também, acho que é isso. É voltado muito em inteligência artificial jurídica, em todas as frentes de processos mecânicos, desde uma análise jurídica simples, que hoje em dia a gente já tem também, né, auditorias que são feitas de forma automatizada, mas de uma forma mais ampla, né, mais abrangente, e que tudo possa fluir de uma forma mais rápida e mais ágil, para que, de fato, o time jurídico
seja visto como um facilitador e não um complicador. Não somos complicadores, somos facilitadores. É isso. Ótimo, ótima mensagem final, Aristeu. Eu acho super legal estar nesse papo hoje, porque quando eu li o Tomorrow's Lawyers, lá do Richard Susskind, acho que é um livro de 2013, e é um autor super visionário, assim, olhando para o mundo jurídico, e quando eu lia toda aquela questão do engenheiro jurídico, de organizar o conhecimento, a gente precisar mais tecnologia para ter menos trabalho operacional, aquilo tudo parecia muito, muito legal, mas eu era muito cético também de quanto isso ia estar na prática, assim. E alguns bons anos depois é super legal ver os comentários de vocês e ver o quanto que isso já está imbuído, tanto na mentalidade que a gente já tem dentro do jurídico, como também na parte prática. E eu acho que o papo de hoje foi bem prático. Eu queria trazer algumas perguntas. A gente teve perguntas abertas também, mas eu quis trazer perguntas mais práticas mesmo para o dia a dia, para inspirar quem está assistindo a gente a, de repente, implementar coisas novas, processos novos, metodologias novas, ferramentas novas no seu departamento jurídico também. Então, para encerrar, queria agradecer novamente ao Aristeu, ao Hugo, à Raíssa, pela presença, por dividir um pouco do conhecimento com a gente. Foi super legal o bate-papo. Espero que quem esteja assistindo também goste, consiga tirar insights aí relevantes para o seu dia a dia. E aproveito também para convidar, dentro do escopo aqui da Law Disruption Week da B2L, quem estiver assistindo, depois passar no nosso stand virtual, conhecer um pouquinho mais da ferramenta do NetLex também, que pode ajudar nesse contexto todo que a gente está conversando. Nosso time vai estar super à disposição, super aberto e contente de poder compartilhar um pouquinho de vocês, de como a gente trabalha. E Aristeu, Hugo, Raíssa, de novo, super obrigado. Espero que a gente continue em contato aí. Foi um prazer. Foi um prazer. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Obrigada. Vamos digitalizar, pessoal.